Olá, eu sou a professora Elisa de Oliveira, da Faculdade Flamingo. Nós vamos falar hoje sobre ética e desenvolvimento sustentável. Essa frase do Gandhi é perfeita. A terra é suficiente para todos, mas não para a voracidade dos consumistas. Se nós não nos preocuparmos com o meio ambiente, com o planeta Terra, com certeza o nosso futuro não será tão promissor. Esta imagem é fantástica e mostra justamente o poder da terra, do que você planta, e se você cuida ela vai ser fértil, então você vai ter uma longevidade, você cria, você recria, então você transforma. É extremamente importante fazer uma reflexão sobre isso. Aqui nós temos uma definição bem simples, que eu retirei do dicionário Aurélio. Desenvolvimento sustentável é o processo de desenvolvimento econômico em que se procura preservar o meio ambiente, levando-se em conta os interesses das futuras gerações. Claro, se a gente não se preocupar com o futuro, com certeza nós não teremos um planeta sustentável para as futuras gerações. Temos agora uma definição da palavra ética, que tem origem na palavra grega ethos. É um ramo da filosofia que estuda a natureza do que é considerado adequado e moralmente correto. Então tem uma diferença da palavra ética e da palavra moral. Então a palavra moral, origem do latim mores, mores, significa hábitos de conduta, de comportamento instituídos pela sociedade. Então a moral é o conjunto de normas, é o que nós fazemos no dia a dia. E quando você fala em ética, é o princípio, tem um caráter mais universal. Vamos ver mais adiante agora com Leonardo Boff uma definição muito interessante de ética. Vamos ler? A ética é parte da filosofia, considera concepções de fundo acerca de vida, do universo, do ser humano e do seu destino, estabelece princípios e valores que orientam pessoas e sociedades. Uma pessoa é ética quando se orienta por princípios e convicções. Dizemos então que tem caráter e boa índole. Uma outra definição de ética e moral, agora com o Herbert de Souza, o nosso querido Betinho. A ética é muito mais ampla, geral, universal do que a moral. A ética tem a ver com os princípios mais abrangentes, enquanto a moral se refere mais a determinados campos de conduta humana. Quando a ética desce de sua generalidade, de sua universalidade, fala-se de uma moral. Por exemplo, a moral sexual, uma moral comercial. Podemos dizer que a ética dura mais tempo e que a moral e os costumes prendem-se mais a determinados períodos, mas uma nasce da outra. É como se a ética fosse algo maior e a moral fosse algo mais limitado, restrito, circunscrito. Então aqui nós temos as diferenças. Moral, um conjunto de normas, costumes e valores norteadores do comportamento do indivíduo. Então a moral é normativa e a ética é a teoria, o estudo da moral. Procura explicar, compreender, justificar e criticar a moral de uma sociedade. Aqui nós temos a evolução da ética ao longo do tempo. O professor Mário Sérgio Cortella dá uma definição bem interessante. É a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. Então o que hoje é considerado normal, pode ser que no passado não tenha sido. Então nós pensamos na moral como algo que muda, que se transforma, dependendo da sociedade, da época, claro. Então se nós, por exemplo, a escravidão, se nós pensarmos na época dos filósofos da antiguidade, a escravidão era algo normal e aceito. Hoje a gente acha isso um absurdo, apesar de vira e mexe nós temos alguns casos, algumas denúncias envolvendo empresas e o trabalho escravo, como é o caso dos bolivianos recentemente aqui em São Paulo. Grandes marcas conhecidas mundialmente envolvidas com isso. Então é muito triste você perceber que mesmo hoje, na atualidade, nós temos esses problemas ainda. A questão do canibalismo, aqui é só para ilustrar. Os índios, quando sacrificavam as pessoas e comiam mesmo literalmente a carne humana, a ideia era que você ia adquirir as propriedades, as características, a coragem, a beleza daqueles escravos. Então tinha uma visão diferente. É claro que hoje não é aceito. A vida sexual. Aqui nós temos, ainda voltando à questão dos filósofos da antiguidade, antigamente era natural o homem iniciar a vida sexual com o homem.
E mesmo você sendo casado, as esposas aceitavam, então era uma prática comum na época. Houve muitas mudanças e recentemente nós temos mais liberdade em relação a isso. Então, na Grécia Antiga, os atletas competiam nus, era uma prática restrita ao universo masculino, então não feria a moral e os costumes. Se formos pensar também na época da guerra, eu trouxe essa pintura ilustrando esse quadro do Pablo Picasso, sobre Guernica. Ele fala da destruição da vila espanhola e os malefícios, a dor, o sofrimento proporcionados pela guerra, a destruição. Mas você vê também uma mudança em relação a isso. Recentemente, nos Estados Unidos, agora em relação à guerra do Iraque, nós tivemos vários casos de denúncias envolvendo soldados americanos, então com tortura, com abuso de poder. E aqui tem um caso, uma foto que ilustra bem isso, os abusos. Então, de acordo com a Convenção de Genebra de 44, que foi criada justamente para proteger as vítimas de guerra em relação ao homicídio, torturas, castigos, mutilações, julgamento sumário. Então temos uma convenção que protege. Aqui nós temos o caso do Holocausto, que é uma passagem bastante triste da história humana. A questão da ética e da guerra, mesmo aqui na sociedade brasileira, se nós formos pensar até mesmo em grupos como de traficantes, de bandidos, eles têm um código próprio que regula ali como é que eles vão lidar no dia a dia com essa questão. O que também, esse título Ética e a Guerra, essa guerra urbana também traz muitos prejuízos para a sociedade. Aqui é o sexo do bebê. Na China, quando nasceu uma menina, a criança era abandonada na estrada. Então há uma lei de controle de natalidade que permitia apenas um filho por casal. Por isso eles preferiam o menino. Então, mais um exemplo. Na Amazônia, tribos também abandonavam uma das crianças, pois acreditavam que uma roubava a alma da outra. Reparem que são conceitos, modos de vida totalmente diferentes de nós que moramos aqui na cidade de São Paulo. A poligamia, que não é aceita no nosso país, mas em outros a poligamia é aceita, é normal, não é crime. Até aqui a questão das mulheres. Em outros países você tem que cobrir totalmente o corpo, não pode mostrar o cabelo, por exemplo. Aqui a sociedade brasileira é algo bem mais leve. Também moramos num país tropical, os costumes são diferentes. Mas o que hoje é aceito no século XIX, por exemplo, não era. E aqui nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada.